E aí, pessoal, que é o professor Wagner. E eu sou o professor Sarjan. Esse é o canal Bússola do Tempo, o canal que te orienta na historiografia humana. É isso aí, pessoal. E hoje vamos para o nosso segundo episódio, mas lembrando que esse aqui vai ser a nossa primeira série sobre a Grécia Antiga. Agora com vídeos mais curtos, né? Para o pessoal aí que quer estar estudando, complementar suas aulas e também quem quer prestar vestibular ou também Enem. E viemos aqui agradecer a todo mundo que se inscreveu. Esse aqui é apenas o segundo vídeo, então espalhe aí para os seus amigos, para os seus familiares, né? Não deixe de curtir também, compartilhar. E também seguir a gente no Instagram, né? Tá aí na tela o nosso Instagram. E também deixe as suas dúvidas nos comentários, né? Tudo que vocês forem comentar, a gente vai tentar ajudar vocês no que for possível. Lembrando também, qualquer comentário ofensivo, comentário que seja fora dos padrões, a gente vai bloquear e vamos excluir, beleza? A gente aqui é pluralidade de ideias. E lembrando, se for uma crítica construtiva, uma crítica que vale a pena a gente responder, a gente vai responder. Agora, se for coisa agressiva, a gente não está tolerando. Ok, pessoal? Então vamos começar. Então, pessoal, Grécia Antiga, né? A gente, né, logo que escuta o nome Grécia, a gente associa hoje, né, ao país. Apesar de que Grécia Antiga é algo que é muito batido nas escolas, tal, filmes, livros e tudo mais. É uma cultura muito rica que influencia tanto no nosso cotidiano, influencia na nossa sociedade, influencia diretamente, com certeza, a nossa história. Mas do que a gente está falando? A gente está falando desse país, Grécia, que a gente conhece hoje? Não, a gente não está falando disso, né? História, geograficamente, é né? Fica no mesmo lugar, tudo, apesar de que a Grécia ela teve uma expansão, tudo mais, né? Depois passou por várias e várias transformações, mas a gente fala o quê? A gente fala da Península Balcânica, né? Uma região montanhosa, também cercada por mares também, né? Pelo mar Mediterrâneo. E uma região muito complicada em relação à produção, em relação à agricultura, né? Então, essa atitude de migração e deslocamento do homem grego, né? Ela já é bem antiga e também por conta desse problema de terra, né? Então, pessoal, lembrando também que o Mediterrâneo, né? O mar Mediterrâneo serviu também para o comércio, né? Nessa época, o comércio e era extremamente importante para as construções das próprias civilizações, né? Mas os gregos, em específico, né? Como o professor Wagner falou, aonde houvesse alguém falando grego, ali era a Grécia. Não existia o país, não existia essa mentalidade de esse aqui é o país Grécia e esse aqui é outro país. Não, eles eram conhecidos também como um povo helênico, que a gente vai conhecer mais para frente sobre tudo isso, né? Mas a Grécia, né, hoje muita gente fala por questões da mitologia, dos filósofos e das pessoas, né, desses filósofos que eram, vamos dizer, já os ateus da época, que não acreditavam nesses deuses, né? A gente vai trazer isso tudo detalhadamente para vocês também, né? E vamos falar também das grandes guerras, das grandes expansões e tipo a Grécia até hoje, né? Como sociedade, a gente tem muito dos gregos ainda, né? Principalmente também a questão da democracia, apesar de ser uma democracia hoje totalmente diferente, a democracia grega ainda é considerada mais pura, vamos dizer assim, né? Claro que de uma maneira diferente, mas ali nascia a questão anti-monarquia, né? Então, pessoal, a Grécia era dividida basicamente por 4 regiões, né? Que foram se ampliando, foi ampliando essa cultura grega pouco a pouco nessas regiões, né?
A gente tem a região de Peloponeso, que fica mais ao sul, né? É aquele istmo que é, né? Que tem como seu, que é banhada pelo mar Mediterrâneo. A gente tem a Grécia insular, que trata-se das ilhas, né? Que são milhares de ilhas, né? Mas com ênfase na maior, que é a ilha de Creta, que é onde a história de Grécia ela começa a ficar cada vez mais rica, onde já se tem uma pegada de mitologia, com Minotauro, coisa e tal. Então, a ilha de Creta, ela faz parte da cultura grega, né? A ilha de Creta, ela acho que talvez seja a primeira grande invasão grega, onde a primeira mistura de um povo, né? Talvez não foi, né? A primeira grande invasão. Lembrando também que, tipo, os gregos, eles não sabiam até onde ia a terra deles, né? Então, tipo assim, uma ilha como a ilha de Creta, eles imaginavam que era totalmente mitológica, né? Então, eles acreditavam que a terra era de fato plana, eles não tinham noção, né? Até onde, para eles, aquele mundo era ali, onde eles viviam, era o limite da visão deles, né? Então, essas regiões que a gente está passando aqui para vocês, é muito importante aprender, porque isso mostra até onde é o limite da visão dos gregos, né? Dos povos antigos, na verdade. A gente tem também como uma região a Grécia Oriental, que é onde fica a atual Turquia, né? Por exemplo, dali que os gregos tiraram várias culturas, como a cultura dos castelos, da ostentação, das coisas bonitas dentro, né, das casas, tal, do próprio castelo, né? E tem a Magna Grécia. O que é a Magna Grécia? A Grécia, o povo grego, ele passou por algumas diásporas. O que é diáspora? É uma migração quase que forçada, né? Por conta de invasões, por conta também do solo, né, do território que era bem produtivo, né? Então os gregos eles acabaram migrando e migraram bastante, né? A Magna Grécia, por exemplo, ela chegou até a França, né, ao sul da França, né, no Mediterrâneo com Marseille, chegou até a Península Ibérica, na Espanha, chegou ao sul da Itália, que é onde também coincide com a formação do Império Romano também, não, do Império não, formação da sociedade romana, né? Então, vocês vejam que as regiões da Grécia, praticamente elas se chocam com a história, com a historiografia mundial, né? Os gregos eles acabaram colonizando várias outras partes da Europa, né? E uma outra questão também é que, tipo, os povos que chegaram na Elade ou na Grécia foi de 4.500 anos antes de Cristo, é muito tempo atrás, né? Onde tem os primeiros, vamos dizer assim, onde tinha estabelecimento neolítico, né? Que estava lá desde 4.500 anos antes de Cristo, é muitos anos atrás. Então esses povos já estavam instalados lá, eles foram vamos dizer, se formando, foram aumentando, né? Como a gente aprende lá na pré-história, né? Então a Grécia também acontecia isso, já existiam os povos ali, né? Os povos também nômades e depois eles se firmam como começando a civilização grega, né? E agora, pessoal, a gente vai entrar nos períodos, né? Nesse vídeo a gente vai falar até o período arcaico, né? E nos próximos vídeos a gente vai entrar nos outros períodos. Por quê? Porque a gente quer focar muito bem em cada período de uma forma que a gente consiga trazer para vocês cada detalhe, né? Para entender melhor, porque como o professor Wagner falou, tudo que a gente falar aqui reflete na história, né? Principalmente na história romana. Então, a gente vai trazer com muitos detalhes para vocês, tá? Bom, pessoal, a gente vai começar aqui então com o período pré-homérico, que começa lá pelos anos 2000 antes de Cristo. Então já faz aí um bom tempo, foi
onde o povo aqueu, que foi o responsável por fundar, né, a cidade de Micena. E foi nesse período também, né, que os gregos entram em contato com a ilha de Creta. Lembrando, tá aí no mapa para vocês verem, pessoal, onde é que fica a ilha de Creta, né, que é fica ali no sul mesmo, né, uma ilhazinha que eles tomam Knossos, que Knossos é como se fosse vamos dizer, um pequeno vilarejo, uma pequena cidade ali da ilha de Creta, né? E na ilha é onde eles têm o conhecimento, né? O maior conhecimento sobre navegação. Por que a navegação é importante? Não só para a guerra, obviamente, mas também muito importante para o comércio, né? Ali eles tinham comércio com o Egito, né? Com a Mesopotâmia, né? Eles tinham contato com os povos onde eles poderiam. Tô mostrando aí no mapa também para vocês como era feito esse comércio. Né? Eles têm um conhecimento maior, começa a ter um valor religioso, né? E também eles têm o que é mais importante para os povos é a técnica agrícola, né? O desenvolvimento de qualquer povo, de qualquer civilização é as técnicas agrícolas. Não tem como sobreviver, né, parado no local, crescendo como civilização, aumentando, né? Cada vez mais pessoas, eles precisavam das técnicas agrícolas, né? Que isso revolucionou de fato a humanidade e aonde a gente sobreviveu até hoje, onde, vamos dizer, as grandes civilizações no mundo cresceram através da agricultura, né? Tanto que quando a gente trazer um vídeo sobre mitologia, sobre religião, a importância que tinha os deuses até mesmo para a agricultura era de enorme importância. Eles sacrificavam animais, até mesmo pessoas, para trazer chuva, ou que fosse um dia de sol ou algo do tipo, para que os deuses ajudassem eles. Isso não somente na civilização grega, como a gente também vê no Egito, a gente vê nos povos nórdicos, enfim, né? Isso se repete em todas as civilizações no mundo, né? Então, é isso aí, pessoal. A gente consegue entender, não só com os gregos, como o professor falou, que a agricultura, o avanço da tecnologia em relação à agricultura é o que possibilita se fixar uma aldeia, se fixar uma cidade, isso se transformar em várias cidades, entendeu? É o avanço da tecnologia que possibilita que os povos deixam de ser migratórios, deixam de ser seminômades, por exemplo. O que faz com que eles fixem, formam aldeias, formem cidades, né? Essas cidades se juntam com outras cidades, formam nações e formam culturas e etc. Né? A agricultura foi a chave para o progresso da sociedade. E claro, né, outros povos vieram e ocuparam essas terras da Grécia, né, que foram os povos eólios e os jônios. Muito importante guardar esses nomes, porque daqui para frente eles vamos dizer que são os grandes povos. Por isso que eu falo, né, a Grécia não era um país e todo mundo era de fato igual. Todo mundo queria dominar todo mundo, era o mundo antigo, né? Tipo, os povos estavam se assentando, estavam começando a criar técnicas de guerra, de armas e tal, né? E lembrando que o mundo na Grécia Antiga já estava, vamos dizer, em desenvolvimento, né? E agora a gente vai falar, né, da lendária Guerra de Troia, né? Que foi nesse período, foi no período pré-homérico, né? Homero escreveu isso na Ilíada, né, da Guerra de Troia. Foi bem na expansão militar dos aqueus, né, para o mar, porque estou mostrando aí para vocês onde é que fica Troia. Então, para a Grécia, atravessar o mar tinha que ser dessa forma, né? E os domínios funcionavam muito através do mar, né? Então, por isso que as navegações eram extremamente importantes. Então, a Guerra de Troia, onde teve o Cavalo de Troia, essa guerra que de fato é lendária, ninguém sabe se aconteceu, que aconteceu entre os gregos e troianos. Pessoal, só para incrementar um pouco em relação à Guerra de Troia, é que daí que saiu vários ditados populares hoje em dia, né? Como o calcanhar de Aquiles, né? Porque supostamente Aquiles
foi morto por uma flechada no calcanhar, então calcanhar de Aquiles quer dizer fraqueza. O presente de grego, né? Presente de grego e tal. Presente de grego não é uma coisa boa, né? Que a gente sabe. E tem a ver com o próprio cavalo de Troia, que foi o presente de grego, né? Hoje em dia, cavalo de Troia é sinônimo de vírus de internet, né? Então, várias expressões vieram e sobrevivem com o tempo, né? Como muitas coisas da cultura grega. É muita riqueza dentro de um povo só. Aliás, de vários povos que formam uma cultura só. Sim. E assim, para concluir, né, sobre o período pré-homérico, aí por volta de 1200, né, até 1100 antes de Cristo, né, que ocorre a invasão do povo dórico. Os dóricos, pessoal, eles eram um grupo de guerreiros mesmo, né? Enquanto os aqueus, né, os jônios, eles eram uma coisa mais pacífica. Os dóricos, eles, vamos dizer, eles quase terra arrasaram mesmo, né? Muitos da civilização micênica, né? Ali na Grécia. Então, durante séculos, né, de construção, da arquitetura micênica foi totalmente destruída, completamente abalada por esse povo dórico, né? Até a língua, tudo foi por água abaixo, né? E só depois teve uma reestruturação do povo grego, né? Que foi de pequenos grupos familiares, né? Que é chamado de gêneros. Esses grupos familiares são chamados de gêneros, né? Que daí depois começaram a deliberar sobre a política e também praticavam agricultura de subsistência, já que estava tudo terra arrasado, né, durante esse período. Só para incrementar um pouco em relação aos dórios, era um povo bem violento, né, um povo que não via valor na infraestrutura, na arquitetura, né, e conseguiam, por ser guerreiros e os demais não eram, e além disso eles já tinham a tecnologia da espada de ferro, né? Eles não, enquanto os demais lutavam com espada de bronze, que era muito mais fraca, eles já estavam lutando com uma espada de ferro, quebravam as armaduras ou a espada dos demais povos, né? Então, para eles era muito fácil, eles eram um povo cultura de guerra mesmo, né? Foi muito tranquilo para eles invadir, né? Sobre a questão, como o professor Wagner estava falando, da criação de armas, né? Assim, isso na história, quem tem o melhor armamento vence, né? Até nos dias de hoje a gente tá nessa também, né? Quem tem a maior bomba atômica, quer dizer, não existe mais isso, né? Os países armamentista. então tipo, imagina naquela época, né? Uma espada de ferro, né? Eles iam devastando. E a gente vai ver mais disso ainda aqui na Grécia, com os outros povos também. Primeiro eu queria falar um pouco sobre o nome, né? O porquê que é o período homérico, né? Olha, um período que tem a ver com a escrita de Homero mesmo, né? Que mescla os feitos de guerra, todas as narrativas que eram de Homero mesmo, né? O Homero, que é conhecido como o primeiro historiador, né? O primeiro cara que começou a registrar as coisas, e o que foi de grande importância, né? Para o mundo antigo e para a Grécia, né? Para a Grécia antiga. Porque a partir dali, né, você registrando, claro que é aquela coisa, a gente não sabe não que a gente não sabe até quando é verdade, a gente sabe que existe lendas e existe mitos dentro da história. Porém, a gente consegue comprovar boa parte das escrituras dele com arqueologia, com linha política, com fontes históricas e tudo mais. Com essa invasão, o que tem muito a ver com esse período homérico, a invasão dos dórios, muitos povos passaram, poxa, cara, eles não podiam viver onde... quer viver onde os povos dórios invadiram? Você pode, mas aqui tu é servo, cara. Tu vai servir pra mim, tu vai trabalhar pra mim, né? Tu vai ser ter uma vida de servidão. Então, muitos desses povos passaram a migrar para pequenos vilarejos, né?
que eram chamados... Aliás, esses povos que na verdade eram pequenos, né? Eram quase que apenas familiares mesmo. E essas comunidadezinhas eram conhecidas como genos, né? Então eles passaram a criar essas pequenas aldeias, pequenas comunidades agrícolas, de uma agricultura de subsistência mesmo, né? Só para se existir, né? E, bom, hoje em dia a gente falar sobre igualdade e falar sobre partilha, né? Partilha igual é um assunto bem complicado. Porém, quando se começou os genos, já se tinha essa ideia. Não, a gente vai se compartilhar tudo em igual, de um para outro. Cada um vai ter o mesmo, coisa e tal. Só quem vai ter um pouco mais de poder é as pessoas mais velhas, que já tem, né? Já tem uma sabedoria mais, tal, né? Isso funcionou por muito tempo, né? Porém, a gente sabe que o ser humano, ele acaba logo querendo um se sobrepor ao outro, né? Então logo foi criando privilégios para um, privilégios para outro, né? Logo se criou a ideia de uma que é privado e do que é público, tá? Essa ideia que a gente tem hoje nasceu lá na Grécia Antiga, né? Porque eles, né? Ao início era tudo comunitário, mas daqui a pouco o cara falou, não, cara, comunitário não. Minha casa é minha, tua casa é tua. Vai tu atrás da tua casa. Ah, mas a rua? Não, a rua é pública, né? Então se criou aí, né, tu vê quantas coisas que vêm da Grécia Antiga. Se criou a ideia de público e privado, né? E aí as pessoas passaram, né? Cada uma a ter um pouco mais do que a outra. E foi assim que eles, né, acabaram um pouco se afastando dessa pegada mais comunitária, mais de igualdade. Então, pessoal, o período homérico, né? Depois de tudo que o professor Wagner falou, também tem a imagem do próprio Homero, né? Eu sempre falo, né? Sempre costumo a dizer que a gente tem que ir nas fontes primárias primeiro, né? O professor Wagner falou das fontes primárias do Homero, se ele existiu ou não, se teve essas histórias ou não. Mas esses livros existem. E você pode comprar, tanto a Ilíada quanto a Odisseia, tem traduzido por português, você consegue encontrar na internet, eu acho que está até como é que se diz? Em domínio público, né? É muito, muito bacana, eu recomendo se vocês quiserem ler, né? É uma coisa muito antiga, é uma coisa muito arcaica, né? Arcaica, mas tipo, é interessante ir direto na fonte, né, do que você pegar de terceiros e tentar entender. E é muito legal, é muito interessante, né? Porque tem todo esse... Vou trazer aqui também para essa questão, né, de um cara que viveu naquela época, que é as leituras dele, a visão de mundo que ele tinha, né? Tipo, a visão que ele tinha da época, sobre mitologia, sobre como dos heróis de como era a Grécia Antiga. Isso é muito interessante para a gente entender melhor a cabeça de uma pessoa que viveu naquela época, né? Porque é isso que eu sempre prego também, né? Tipo, se a gente vai ler sobre algum autor ou sobre algo, lê a obra, porque você vai como se estivesse vivendo naquela época, né? Então é bem interessante. Quem quiser ler a Ilíada e a Odisseia, é muito famosa, né? Muito famosa, tem milhares de teatro, de filmes, enfim. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na Grécia Arcaica, né? Que agora é o renascimento, vamos dizer assim, da Grécia, voltando das cinzas, né? Que foi um período de 800 a 500 anos antes de Cristo. Então, uma outra coisa que eu quero falar aqui, é muito tempo, né, pessoal? É séculos e séculos de história, né? Então, a gente está falando aqui de milhares de anos, de muitos anos, né? E quando chega no período da Grécia Arcaica, chegou o momento de se reconstruir. Para evitar invasão, o que tem que fazer? Muro, criação de muros. Começou as cidades a serem muradas. E aí começou a criar a agricultura dentro das cidades muradas, né, para evitar invasões e tal. E dessa forma começou a expandir cada vez mais cidades. Já tinham mais de 1.500 cidades gregas, né, nas terras ali helênicas. Então, imagina, começou então o comércio, começou a expandir mais, começou a crescer, a Grécia começou a criar já mais trabalho, mais recursos, né? E
como eu estava falando, agora com cidades muradas, começou a criar tribos, fractas, clãs, começou a expandir, né? Agora as pessoas eram protegidas, não tinha mais que vir um ataque como aconteceu com os dóricos e eliminar e as invasões, né? Então, pessoal, só complementando, foi nessa formação de tribos e de clãs que as cidades passaram a fortalecerem, como o professor falou, né? Entre ela mesmo, né? Ter uma cultura de pertencimento àquela cidade, né? E se tu olhar a geografia, sempre a geografia da Grécia influencia muito a história dela, né? E a geografia dela é difícil de locomoção, é difícil de tu ir de uma cidade para outra, é muito montanhosa, ou quando não é uma ilha, coisa e tal. Então as cidades elas passaram a ficar muito isoladas uma das outras. Elas eram muito isoladas. Bom, aí com a expansão, crescimento das cidades, então começou uma ruptura dessa ordem, formando grupos de tiranos, que eram grupos de proprietários de terra, né, de riqueza, e que eles reclamavam honras e riquezas dos militares, né? Então a gente pode dizer aí que nesse período começou então a ter problemas com propriedade privada, nesse período da Grécia, né? Porque, como o professor Wagner falou, agora esse meu local é meu, não vem aqui, é meu e ali é teu. Só que começa a gerar esses grupos, começa a ter essas pequenas, vamos dizer, pequenos não, né? Grandes problemas, né? E foi somente com Solon, né? O famoso Solon, botando uma fotinho dele aí, que é só estátua, não tem muito o que ver, né? Então, ele começa a fazer uma reforma que beneficia os ricos e os pobres. Só que ele começa então a perdoar as dívidas desses latifundiários, começa a querer resolver um problema com o outro e começou a dividir ainda mais, né, o próprio povo em classe mesmo, né? Agora tem um povo rico, tem um povo pobre, e isso começou a se estender. Só que também com essa divisão de classe, os pobres também tinham algum certo cargo político, administrativo, enfim. Então esse período da Grécia arcaica, né, que no próximo vídeo vai ser somente sobre a Grécia clássica, a gente começa a ver já o surgimento da sociedade de fato grega, né, como ela começou a se desenhar. Porque até então, né, eram apenas, vamos dizer, pequenas tribos aqui e ali, né, ainda não eram formados grandes cidades, grandes centros, como começou a ser formado agora, e grandes centros comerciais. Mais pra frente, quando a gente falar da sociedade grega, que a gente vai fazer um vídeo só sobre sociedade grega, para vocês entenderem melhor como era a sociedade em si, e também como era a pirâmide, né, social, que é muito importante para a gente passar para vocês também como funcionava essa pirâmide, como funcionava o povo em si, né? Pois é, pessoal, quando começa a se formar, como o professor falou, uma sociedade hierarquizada e dividida socialmente, né? Já que as pessoas começam a ter distinção de sociedade de social para outra, de classes sociais, né? E começa a ter os privilégios, né? E o povo em si, ele começa a ver que aquele cara que tem um pouco mais, ele comete um erro. Ele, como pobre, também comete um erro, mas é 2 pesos, 2 medidas, né? Ele é punido, o rico não, né? E ele começa a pedir por leis e por algo que o proteja dessa forma, né? Mas a gente sabe, mais uma vez, é um aprendizado até para nossa sociedade, que as leis elas também podem boicotar, né? Por mais que a gente peça. Então o que faziam, né? Eram eles que faziam as leis, então querem leis, a gente vai fazer, né? Mas faziam coisas relacionadas a furto, né? A furto de comida, que é um crime de pobre, né? De pessoas que não têm o que comer, né? Então só quem roubar comida vai morrer. Então penalizado era o pobre, né? Então a gente tem muito o que aprender com a Grécia Antiga, né? Até os dias de hoje, ver erros que foram cometidos no passado, que estão sendo cometidos hoje, né? Tudo é muito atual. A gente nunca pode pensar que já passou. Não passou. Tá passando de forma diferente, mas tá passando.
E é isso aí, pessoal. Eu acho que o nosso primeiro episódio sobre Grécia Antiga tá terminando por aqui. Eu acho não, ele tá terminando. É bem gratificante para nós falar sobre Grécia Antiga, porque é um assunto que influencia diretamente, né, a história, a historiografia até os dias de hoje, né? Um apelo que eu faço para vocês: compartilhem. Isso aqui é informação, isso aqui é uma pegada didática, a gente está tentando aqui um trabalho informativo, né? E a informação, né, é aquela questão do privado e do público ali, né? A informação, ela não pode ser privada. Ninguém pode ser privado da informação. Tudo isso é nomenclaturas da Grécia Antiga, pessoal. A informação, ela tem que ser pública. E para ela ser pública, a gente precisa que vocês curtam, compartilhem, disseminem o mais longe possível esse nosso trabalho, né? Que para nós é muito gratificante. Um abraço a todos e até mais, pessoal. Então, pessoal, a gente está terminando aqui então o nosso primeiro episódio. A gente vai ter uma sequência de episódios aí falando sobre toda a sociedade grega. Vamos falar de polis, vamos falar de cidade-estado, vamos falar da mitologia. A gente vai falar sobre tudo isso, mas cada vídeo, né? Por exemplo, nesse vídeo a gente falou de bastante coisa, mas ainda falta muito, né? Então, para isso, se vocês querem nos ajudar, querem continuar que a gente faça esses vídeos, não custa curtir, comentar, né? Não custa ir lá no nosso Instagram, né? Nos seguir. A gente posta algumas coisas lá, apesar de estar um pouquinho parado, mas a gente sempre posta alguma coisinha ou outra. Então, vamos lá, pessoal, ajudem nós aí, né? Não custa se inscrever e curtir, tá ok? Então é isso, galera. A gente faz isso aqui com grande prazer, né? Com uma vontade de querer passar o conhecimento para todo mundo, para vocês. Então, assim, pessoal, não custa aí curtir e nos ajudar. Qualquer comentário a gente fala no próximo vídeo, né? Qualquer comentário que vocês tiverem, dúvidas, enfim, no próximo vídeo, no começo, a gente vai falar todos os comentários de vocês e responder, né, vocês. E no próximo vídeo sobre a Grécia, a gente vai entrar sobre a Grécia clássica, sobre as guerras, as partes mais, vamos dizer, partes mais sangrentas da Grécia. Então é isso, pessoal, valeu e até a próxima. Um abraço, pessoal, até mais, segue nós aí, é o Bússola.